Olá, graça e paz a todos. Meu nome é César e eu hoje estou gravando esse vídeo, né? Nós vamos fazer uma breve abordagem sobre Mateus 24, né? Que é o discurso escatológico de Jesus de Nazaré, logo quando ele sai do templo, né? E esse capítulo aqui é muito polêmico, né? Especialmente hoje no mundo cristão. Então, faremos esta abordagem, né? E vamos fazer comparações. Bom, primeiramente, eu estou usando esta Bíblia, né? A Bíblia de Jerusalém, que para mim é uma das melhores, né? Em especial os comentários que estão nela, né? Quem tiver essa Bíblia, eu recomendo. Bom, então, assim sendo, vamos começar, né? Vai ser um vídeo breve, né? Se possível, eu vou dividir em 2 ou 3 partes. Mas vamos abordar ponto a ponto, né, desse capítulo. E vamos pontuar, vamos fazer comentários. Bom, Mateus 24, capítulo 1 diz, né? Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: Vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular, dizendo: Dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda? Olha só. E do fim desta época. Veja que na Bíblia de Jerusalém não está como na versão João Ferreira de Almeida, né? E tem algumas Bíblias que diz, né? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou consumação do século, né? Então, mas essa Bíblia aqui, mano, ela é sensacional porque aqui está escrito época, não está escrito mundo. Então isso aqui já não é uma tradução tendenciosa, como das demais Bíblias, que fala fim do mundo. Porque as pessoas, ao lerem a palavra mundo, a mente dela associa, né? Como se fosse o fim do planeta Terra, o fim do mundo cosmos. Seria assim, se acabando, né? Mas olha só o que tá. Eu vou aproximar da câmera. Olha isso aqui. É possível ver aí? Acho que não está dando para focar muito bem, né? Mas quem tiver a Bíblia de Jerusalém, eu vou ler o comentário que está embaixo acerca desse versículo, né? Para quem tiver a Bíblia de Jerusalém, você pode olhar em cima aí, tem um sobrescrito da palavra época, tem uma letrinha J. Aí você vai no comentário, olha o que diz o comentário. Aqui está falando o fim desta época, né? Olha o que está dizendo. Era do mundo em grego. Aion, época ou era. A ideia subjacente que é segundo o pensamento apocalíptico. Você está vendo o que diz? Então a palavra época que era o fim da era. Eles estavam vivendo, sim, debaixo da era. Eles viviam debaixo da era mosaica. Então era essa era que estava para se acabar, né? Então os discípulos perguntaram isso, eles ficaram curiosos em saber, né? Logo após, quando Jesus falou que o templo iria ser derrubado, isso despertou uma curiosidade nos discípulos e eles perguntaram, então, mas quando serão essas coisas, né? E uma coisa que eu queria frisar também, que de todos os capítulos, Mateus é o único que fala em vinda. No capítulo 24, versículo 3.
Se você ler esse mesmo versículo, tanto em Lucas quanto em Marcos, você vai ver que eles não citam esse negócio de vinda. Olha lá. Marcos, vamos fazer uma comparação com Marcos, capítulo 13, versículo 1. Acompanhe a leitura. Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções? Disse-lhe Jesus: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Versículo 3. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: Dize-nos, quando será isso? E qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer? Veja, não citou vinda. Mas tudo bem, isso aí não, eu acho que não diferencia em nada, né? Mas vamos voltar para Mateus. Mateus 24, agora o versículo 4. Então Jesus começa a responder, então, o que deveria acontecer, né? Não é isso? Ele falou que o templo seria destruído, né? E agora os discípulos queriam saber, então, o sinal. Quais os sinais que iriam acontecer antes desse evento, da queda do templo. Então aqui começam os sinais. Aí você vai ver Jesus falando. Ó. Jesus respondeu: Atenção para que ninguém vos engane, né? Pois muitos virão em meu nome dizendo: O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir falar em guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Veja, o fim, mamãe. O que seria o fim aqui? Fim do mundo? Não, era o fim o quê? A queda de Jerusalém, o fim do templo. Esses sinais que Jesus começa a falar, você tem que ter em mente que todos eles iriam acontecer antes da queda do templo, e não depois. Olha lá. Primeiro sinal. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. É um sinal. Terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Versículo 9. Nesse tempo, olha lá, veja como tudo estava encadeado. Nesse tempo, o que seguiria nesse tempo? No tempo em que essas coisas estivessem acontecendo. No tempo em que estivesse acontecendo fome, no tempo em que estivesse acontecendo terremoto, nação contra nação. Nesse tempo, vos entregarão a tribulação e vos matarão. Opa! Vos entregarão quem? A narrativa aqui, está falando de quem? Quem seria entregue à tribulação e quem seria morto? Eram os discípulos. Jesus falava dos discípulos. Sereis odiados de todos os povos, por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão e haverá traições, guerras intestinais. E surgirão falsos profetas, em grande número enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, né? O amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro. Essa aqui que eu queria... No mundo inteiro. Né? Eu queria fazer uma observação acerca dessa palavra mundo aqui também que aparece. Né? Aqui está dizendo que o evangelho seria proclamado no mundo inteiro. Então, quem tem a Bíblia de Jerusalém, é só observar que sobrescrito a palavra inteiro, você tem uma letrinha F. Olha só o comentário acerca dessa passagem. Olha o que está dizendo, eu vou ler o comentário. O mundo habitado oikumene, isto é, o mundo greco-romano. É preciso que todos os judeus do império tenham ouvido a boa nova. Você está vendo aí o que era o mundo inteiro? O mundo da época. Não é o mundo hoje conhecido como o mundo globalizado nos dias de hoje. Não é esse mundo que está sendo abordado aqui. Era o mundo greco-romano, conforme diz aqui o comentário. E se você for lá em Atos dos Apóstolos, você vai ter uma ideia do que era esse mundo da época. Né? Vamos em Atos dos Apóstolos. Né? Diz que o evangelho seria pregado no mundo inteiro, não é isso? Veja lá o que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Quando os discípulos, a igreja, recebeu o batismo do Espírito Santo, Pentecoste, para iniciar esse trabalho evangelístico no mundo.
O mundo da época. Olha o mundo. Atos capítulo 2, versículo 5 em diante. Eu vou fazer a leitura. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindo de todas as nações. Olha, todas as nações. Que há debaixo do céu. Com o ruído se produziu a multidão, né? E a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual ouvia falar em seu próprio idioma, estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós em nosso próprio idioma, em que nascemos? Olha só as nações, olha o mundo. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, Cirene, romanos que aqui residem, tanto os cretenses como árabes. Nós ouvimos anunciar as nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Então você viu as nações que apareceram aqui nesse versículo? Esse era o mundo. Era esse o mundo da época em que o evangelho deveria ser pregado. E aí, após né, o evangelho ter alcançado toda essa extensão, o fim viria. E o fim veio quem? O fim veio com a queda de Jerusalém. Era o fim da era mosaica, era o fim da velha aliança. Não tem nenhuma relação com o fim do mundo. Entendeu? E este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, então nós já acabamos de comentar, como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Quem tem a Bíblia de Jerusalém, olha a palavra fim, sobrescrito você vai ver uma letrinha G. Vamos ao comentário. O comentário diz, é que eu não posso mostrar na câmera aqui porque fica desbotada, a imagem não fica focada, mas quem tem a Bíblia de Jerusalém acompanha. Isto é o fim da era presente e a chegada do reino de Deus em sua plenitude, cujo sinal antecipatório é a queda de Jerusalém. Olha aí. A queda de Jerusalém, meu. A queda de Jerusalém foi o quê? Um divisor de águas. Ali mostrou que a chegada do reino. O reino. Vamos acompanhar. Mateus 24, versículo 15. Quando, portanto, virdes, olha, virdes, alguns discípulos lá estariam vivos. Isso aqui, a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo que o leitor entenda. Bom, vamos lá. O que o profeta Daniel falou? Jesus citou o profeta Daniel. Vamos lá, vamos ver o que seria essa abominação da desolação, né? Primeiro vamos ver o que o profeta Daniel mencionou acerca da cidade de Jerusalém, né? Peraí, vamos lá. Daniel capítulo 9. Né? Vou resumir, depois quem estiver em casa, em uma outra ocasião, nós vamos abordar aqui acerca dessas 70 semanas. Né? Mas vamos lá no Daniel capítulo 9, a partir do versículo 26, veja lá. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha. Olha o que Daniel disse. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que há de vir, e o seu fim será num cataclismo, e até o fim haverá guerras e desolações decretadas. Então, ou seja, Daniel profetizou que a cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos. E é exatamente isso aqui que Jesus está mencionando. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que um leitor entenda. Ou seja, o que era essa abominação da desolação? Parece que ficou meio obscuro, né? Então, para entendermos o que era essa abominação da desolação, essa abominação da desolação iria se instalar no lugar santo. No momento que isso acontecesse, Jesus fala, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Vamos ver o que era essa abominação. Se você ler em Lucas, capítulo 21, vai ficar claro o que era essa abominação da desolação. Lucas, capítulo 21, versículo 20, diz: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos,
Sabei que está próxima a sua devastação. Então, olha lá, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade, retirem-se, porque serão dias de punição nos quais há de cumprir tudo, olha só, tudo o que foi escrito. Então, a abominação da desolação que iria se instalar no lugar santo era o exército romano. Os exércitos. Um lugar santo ali é Jerusalém. Para o judeu, Jerusalém era a terra santa. Então, quando esse exército, quando essa abominação se instalasse no lugar santo, era hora dos judeus dar no pé, fugir para a Judéia. Então, você vê que o evento aqui, mano, é algo local. Não tem nada a ver, é de âmbito local, não tem nada a ver com algo mundial que ia atingisse aí todo o globo. Só por aí você já vê a importância que se tem de levarmos em consideração que o contexto temporal. Jesus não está falando aqui para a humanidade, ele está falando para os judeus, ele está falando para os discípulos daquela época, para eles fugirem. Olha lá. Ai das que estiverem grávidas. Versículo 19, né? E das que amamentarem naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, olha aí. Fuga de quem? Nossa, não, a fuga deles. Ela não deveria acontecer no inverno ou no sábado. No sábado por quê? O que acontecia em Jerusalém, dia de sábado? Os portões da cidade eram fechados. Você imagina isso num sábado. Isso poderia dificultar a fuga dos discípulos. Entendeu? Olha lá, continuando, versículo 21. Pois naquele tempo haverá grande tribulação. Opa, naquele tempo. Veja, no momento em que Jerusalém estivesse cercada pelos exércitos romanos, dar-se-ia início à grande tribulação. Grande tribulação que hoje tem muitos aí esperando acontecer, por algo que já aconteceu. Tal qual como não houve desde o princípio do mundo até agora, gente, olha aí. Não houve desde o princípio do mundo até agora. Agora. O que seria a palavra agora? Não é uma palavra que nos traz uma ideia de tempo? Né? Um advérbio de tempo? Então, agora. Mas agora quando? Agora hoje ou agora naqueles tempos em que Jesus estava falando lá, naquele momento lá? Entendeu? Desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a ver jamais. E se aqueles e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma vida se salvaria. Todos morreriam. Não ia sobrar um judeu vivo. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Né? Versículo 23. Então, se alguém vos disser, olha aqui o Cristo, olha ele ali, não creais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Vos quem? Jesus falando com os discípulos. Eu vos preveni. Né? Bom, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo a gente continua, né, fazendo essa análise aqui de Mateus 24, né? Eu teria muito mais coisas para falar, mas para o vídeo não ficar muito longo, então nós paramos aqui no versículo 24. Né? Então eu peço a vocês que possam acompanhar no próximo vídeo. Então, muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor. E lembre-se, você já é abençoado. Graça e paz.